O filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha, admitiu a interlocutores a relação com o careca do INSS. Isso é o que diz o Estadão. Mas qual a relação real? Eu vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão no Meteoro. Eita, furo aí do Estadão ou é a armadilha do Estadão? O que é, Pedro? Não, é um furo do Estadão, Sofia, mas era uma informação honestamente que eu já sabia, né? A gente vai ver que nessa eleição vai ser Lulinha, tá? O ataque da campanha do Flávio Bolsonaro ou de quem se colocar na extrema direita, com reportagens no tom dessa, Sofia, da Globo News aqui. Vou mostrar um trechinho. Olha lá, o filho do rapaz, citado no escândalo do INSS. Vamos lá. É o Antônio Camilo Antunes, que ele é conhecido como careca do INSS. A polícia encontrou pagamentos, 5 pagamentos de R$ 300 mil, totalizando R$ 1,5 milhão para a empresária Roberta Luxinger. Aí vem, então, o primeiro indício com referência ao Lulinha nessa investigação. O indício 1, o careca diz, numa conversa de WhatsApp com um antigo sócio dele, chamado Milton, que o pagamento, o Milton pergunta ao careca para quem é aqueles 300 mil e ele fala, para o filho do rapaz. Não há expressamente uma menção ao Lulinha nesse trecho da investigação. Depois existe um segundo indício, também ligado a Roberta Luxinger, essa empresária de São Paulo. Essa empresária troca mensagens diretamente com o Antônio Carlos Camilo Antunes e diz o seguinte: a polícia apreendeu, a PF apreendeu um envelope com o nome do nosso amigo. Essa mensagem é ali do meio do ano passado e se refere às primeiras fases da operação sem desconto, que foi deflagrada inicialmente em abril do ano passado. Esse envelope com o nome do nosso amigo, segundo eu apurei, consta da investigação e tem lá escrito Fábio, ou seja, seria uma referência ao Lulinha. Então, Sofia, qual que é o problema dessa investigação? Tá? Essa investigação de fato está ocorrendo. Eu não vou passar pano para o filho do Lula. Se tiver alguma prova, provado está e que pague pelo que fez. Mas o que parece estranho nessa história? Primeiro, é uma empresa de cannabis da Roberta Luxinger, tá? Eu estou em contato com os advogados dela. Onde entra a grana do INSS? E dois, Sofia, o careca do INSS também foi no Ministério da Saúde. Eles vão investigar o ministro Padilha também? É uma pergunta que eu faço. Ou é só o filho do Não dá presidente? ideia, Pedro, não dá ideia. Não. Mas tem que dar ideia sim, Sofia. Porque é o seguinte, se Sim. vão investigar o Padilha, tem que investigar o Moro. Tem que investigar o Bolsonaro. É isso que eu tô dizendo. Gente, Tem eu não que tô investigar o defendendo... Flávio, tem que investigar o Zema. Tem que investigar todo mundo, gente. Exatamente. Porque fica nesse negócio assim, tinha o envelope... Tá, se foi grana pra um outro... Porque, Sofia, esse careca do INSS até então era um empresário. Se é grana de outro negócio, não tem nada a ver com o INSS. É uma pergunta simples que eu faço, gente, para os investigadores, inclusive. Eles precisam me responder essa dúvida. Porque é o seguinte, vamos para a matéria do Estadão. Gente, tô me afastando assim, não tô nem entrando no mérito. E a vida do Lulinha é uma tragédia, tá? De perseguição e injustiças. Eu vou explicar isso mais pro final do corte. Vamos para a matéria do Estadão, tranquilo. Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Eu falei para vocês aqui que tinha um voo do careca com Lulinha. Nunca disse o contrário. Aí o Estadão tá dando isso como uma nova notícia. Vamos ler o texto inteiro, tá? Que é do Luiz Vassalo e do Aguirre Talento. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse a pessoas próximas que teve viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso sob suspeita de corrupção de agentes públicos para manter o esquema bilionário de fraudes que lesou os aposentados. Lulinha afirmou ter viajado com Antunes para visitar uma fábrica de produção de cannabis com fins medicinais, mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer pagamento do lobista. Após a publicação da reportagem, o advogado Guilherme Sugimori, que defende Lulinha, reforçou que o filho do presidente não tem ligação com os esquemas do INSS. A defesa diz que ele não foi sócio e nem recebeu valores do careca do INSS. O nome foi conectado ao de outro quando o ex-funcionário careca do INSS afirmou à Polícia Federal que os dois eram sócios e que o lobista pagava 300 mil ao filho do presidente. As investigações encontraram trocas de mensagens em que o careca providenciava pagamentos de 300 mil ao filho do rapaz,
que não é identificado nas conversas. A PF abriu investigação para apurar se o tal filho do rapaz é Lulinha. Após a investigação da PF, Lulinha teve o sigilo bancário quebrado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS em razão da sua relação com o lobista. O Careca está preso em razão dos pagamentos milionários a ex-dirigentes do INSS. Ele representava entidades suspeitas de descontos indevidos junto ao órgão, e as transferências a familiares desses agentes públicos são tidas pela polícia como indícios de propina pelos acordos entre as associações e o INSS. O Estadão apurou com pessoas próximas ao filho do presidente qual é a sua versão a respeito da ligação do Careca com o Careca do INSS. Fábio Luiz Lula da Silva disse ter se aproximado do lobista porque ele era um amigo em comum com a empresária Roberta Luxinger, também investigada pela Polícia Federal por ter recebido pagamentos de Antunes. Procurados, Lulinha e o Careca do INSS não se manifestaram. Roberta Luxinger não foi localizada. Os interlocutores de Lulinha relataram ao Estadão que ele teria sido convidado a visitar uma fábrica de cannabis medicinal com Antunes em Portugal, voou com o lobista no fim de 2024, em classe executiva, e ficou no hotel com tudo pago por Antunes. Diz ainda que houve um convite a se associar ao lobista na empreitada do cannabis, o que não se concretizou. O filho do presidente afirma não ter qualquer relação com o esquema do INSS e que não sabia do envolvimento de Antunes com os fatos investigados. Churrasco no Lago Sul e lobby. Segundo interlocutores de Lulinha, o filho do presidente afirma ter sido apresentado por Antunes por Roberta Luxinger, ex-mulher do ex-delegado e ex-deputado Protógenes Queiroz. Falei disso aqui no Meteoro, tá? Petista de carteirinha, concorreu sem êxito pelo partido a deputado estadual em 2018. Um ano antes, prometeu doar R$500 mil a Lula para pagar a conta de um bloqueio bancário imposto pela Operação Lava Jato, que foi barrado pela Justiça, que lhe impunha o pagamento de uma dívida com um fornecedor. Nos últimos anos, Roberta ficou próxima e ganhou a amizade de Lulinha e de sua família. Ela vende serviços de advocacy, o famoso lobby em Brasília, para empresas com interesses em ministérios e agências reguladoras. Já Antunes, além dos esquemas do INSS, também é dona de uma empresa de maconha medicinal, a World Cannabis, sediada em Brasília. Como mostrou o site Metrópolis, Roberta e Antunes estiveram no Ministério da Saúde. É o que eu tô falando aqui, tá, Sofia? Se é para investigar o filho do presidente, então tem que investigar o ministro. Ou uma coisa não tem a ver com a outra, entendeu? Uhum. Essa é a questão. O Careca queria vender os serviços da World Cannabis, Roberta representava os interesses de uma empresa de tecnologia. Na catraca da entrada do ministério, o Careca também constou como representante da mesma empresa, que negou o vínculo com ele. O lobista, segundo a versão de Lulinha, também queria entender as questões regulatórias da cannabis medicinal relacionadas à Anvisa com Roberta, que teria prestado serviço a empresas em questões regulatórias. Segundo as fontes próximas de Lulinha, encontros do filho do presidente com Careca do INSS passaram a ocorrer na mansão de Roberta no Lago Sul, em Brasília. O trio fazia churrascos com caipirinha e no fim da tarde Lulinha ainda levava os netos para ver o avô antes de deixar a capital federal. Lulinha afirma ter procurado entender o assunto, ter falado sobre o cultivo indoor e o controle da temperatura das estufas e ter sugerido até uma solução tecnológica para acompanhar o desenvolvimento da planta. Então é isso, gente. Qual que é o lance? Tem uma empresa de cannabis e tem os esquemas do Antunes. Eu não estou dizendo que ninguém é inocente nessa história. Eu estou dizendo que pode acontecer uma coisa simples. Nem a Roberta e nem o Lulinha saberem que o Careca do INSS era o Careca do INSS. Eles descobrem depois que a investigação acontece. É isso que eu estou colocando. Mas a gente tem motivos para suspeitar. De fato, esses contatos aconteceram e nunca foram negados nem por mim. Eu já estava sabendo disso, que o Estadão está publicando como inédito. Eu já tinha visto nas reportagens. Aí é o seguinte, qual que é a versão do Lulinha para os fatos? Porque o Estadão é um jornal que quer derrubar o governo, né? Também vamos falar muito francamente, né? O Kiko Nogueira, no DCM, conversou com a defesa do Lulinha e disse o que eles estão pensando sobre tudo isso, né? Lulinha disse receber com tranquilidade lá no DCM quebras de sigilos, não é a primeira vez que me usam contra o meu pai. Vamos lá. DCM apurou com amigos de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, que ele recebeu com tranquilidade, a notícia da quebras do sigilo bancário, fiscal e telemático, mensagens e e-mails, aprovada na CPMI do INSS. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, diz que Fábio já havia se colocado à disposição do Supremo, através do advogado que constituiu, que é Guilherme Sugimori, para prestar esclarecimentos à Justiça. Não é a primeira vez que envolvem o meu nome com o objetivo de desgastar o meu pai, o governo dele, o PT e a mim mesmo. Então isso não é novidade. O que eu quero saber é, cadê a chave da minha Ferrari de ouro, o número 1?
Número 2, cadê a chave da porteira da fazenda onde eu crio milhares de cabeças de gado? E número 3, cadê os dividendos da Friboi? Porque eu era sócio da Friboi até ontem. Ele está tirando com certo humor, o que demonstra serenidade e tranquilidade. Falou que não tem nada a temer e que está reafirmando para o pai, para o governo e para parlamentares, para amigos, que não tem relação direta ou indireta com nenhum dos fatos que envolvem o INSS, que estão sendo investigados no bojo da CPMI do INSS, afirma um amigo do Fábio Luiz. Essa é uma versão, tem a versão da denúncia. Uma coisa que chama muito atenção, a casa, vamos sair do filho do presidente e do careca do INSS. A casa da Roberta Luxinger foi investigada com o auxílio do Bruno Salles, que é o advogado dela. Eles abriram todas as contas e o relatório da Polícia Federal sugere que a amiga do Lulinha não tem conexão com as fraudes do INSS. Aí, Sofia, eu não tô pegando o DCM, nem a Fórum, nem o 247. É a Veja que deu essa notícia. O Paulo Pimenta levou isso, inclusive, para a CPMI. Então, tem um monte de buraco nessa história. Mas para o Metrópolis e para o Estadão, basta manchete. Se o filho do presidente está sendo investigado, isso eleitoralmente já conta muito. Isso já aconteceu com o Lulinha antes. Eu recomendo vocês lerem os textos que o GGN publicou sobre a empresa do Fábio Luiz na época da Lava Jato, que era a Game Corp. A Game Corp, para quem não sabe, era a dona da Play TV. Então, tanto no GGN quanto no site do Prerrogativas, que é dos advogados do Fábio Luiz, tem inclusive a nota dele se desfazendo dos negócios. A questão é a seguinte, a família do Lula é condenada, o Lulinha é condenado por ser filho do Lula. Essa é a grande sacanagem dessa história, Sofia. Enquanto o seu Flávio Bolsonaro tem loja de chocolate, tem suspeitas de rachadinha, tudo bem, o julgamento não foi até o final, mas esse escândalo ficou em aberto, e uma mansão de 6 milhões em Brasília, o problema do Lulinha é falar com o careca do INSS sobre cannabis. Eu acho que tem algo muito errado nisso aí. Pedro, eu não vejo problema nenhum em investigarem o Lulinha. Tem que ser investigado mesmo. Se tem alguma conexão, tem que ser investigado. Agora, eu quero ver o mesmo destaque sendo dado a essa notícia. A notícia, por exemplo, de que a Letícia Caetano dos Reis, que é administradora aí das empresas do Flávio Bolsonaro, ter sido a irmã do cara que foi sócio do careca do INSS. Sim, a irmã do sócio do careca do INSS é administradora das empresas do Flávio Bolsonaro. Vai falar disso. O cara é candidato! Vai falar disso também, porque se a gente vai falar do filho do Lula ter tido contato com o careca do INSS, eu acho que falar que a administradora das empresas do Flávio ser irmã do sócio do careca do INSS é bastante relevante também, não é? E ele também é candidato. Estou dizendo que o Flávio é culpado de alguma coisa? Não. Não. Agora, se o Lulinha tem que ser investigado e vira notícia por causa disso, o Flávio tem que virar notícia também. E tem que ser investigado também. Não acha? Então, aí o que pega não é a questão de investigar. Eu tô com o Lula quando o Lula diz, não, ele tem que, se ele tiver feito alguma coisa, ele tem que ser responsabilizado por isso. O próprio Lula já falou isso, com relação ao Lulinha e a CPMI do INSS. E eu tô com o Lula nesse ponto. Realmente, é isso. Se ele tem cupom no cartório, ele tem que pagar. Agora, a grande questão é que a gente não pode fechar o olho, e isso não é passar pano, isso é simplesmente não ser idiota, é olhar o uso político que a imprensa está fazendo disso. É esse o ponto. A gente não pode ser ingênuo. Assim como a esquerda também pode fazer um uso político da conexão da administradora lá do Flávio com a CPMI do INSS, sabe? Ano eleitoral, vai acontecer esse tipo de uso político.
O que a gente tem que fazer é destacar. É expor, é mostrar o truque, né? Não, e uma coisa que eu fico pensando, né, Sofia? Se o Lulinha fosse o candidato do Lula à presidência, ele ia ser inabilitado politicamente. A imprensa pega muito leve com o Flávio. O Flávio tá saindo em Muito. campanha como se nada fosse. Muito. Gente, o Flávio tem tanto, mas tanto esqueleto dentro daquele armário. Sabe? Tá assim, tipo, estufando a porta com um pedaço de fêmur saindo pela brecha, sabe? De tanto Tá de tipo o esqueleto que Olavo de tem. Carvalho no além. Exatamente, exatamente. É, e nem vamos falar aqui das lojas, da fantástica fábrica de chocolate, né? Das rachadinhas, tem tanta coisa para ser explorado. Mas é aquilo que você falou. Não há interesse por parte da imprensa de expor isso. Exato. Vários Olavos no Carvalho, Rafael. É isso. No armário. No armário, aliás. Enfim, dito tudo isso, se ele tiver culpa no cartório, que pague. Sim, e a gente não vai deixar de cobrir por conta disso, tá, gente? Sim, eu defendo a reeleição do Lula, mas eu não tenho nada a ver com os negócios do filho dele. A gente tá apurando aí pra ver. E muitas das coisas que o Estadão publicou agora com o Mininet eu já avisei vocês. Falei que tinha uma viagem. Apareceu na matéria. É isso. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.